White Stag Education, um programa regional criado para guiar as pessoas que forem fazer trilhas no Parque Grandwood, que a princípio parece ser só mais um programa educacional comum, mas quanto mais você assiste, mais você percebe que tem algo errado. Ele na verdade esconde um culto bizarro da floresta e cada episódio dele é um manual de sobrevivência. E se fosse só isso, até que tava tudo bem, mas existem coisas nessa floresta que são bem piores do que você consegue imaginar. Oi, eu sou o Laut e hoje eu quero falar com vocês sobre esse analog horror que chamou muito a minha atenção, não só pela complexidade da história, mas também da forma que ela é contada. Então eu vou passar por cada episódio dessa série para no final do vídeo a gente destrinchar ela inteira para tentar entender o que tá acontecendo. E como analog horror é um subgênero de terror que eu consumo bastante, eu fiquei muito animado para trazê-la aqui para vocês. Então eu espero que gostem. Nessa primeira fita a gente vai ver algumas regrinhas e medidas de segurança que você precisa tomar antes de ir nesse parque. E para isso eles criaram o método SAFE, que te ajuda a lembrar de todas as medidas de segurança. A sigla S quer dizer permaneça nas trilhas. E eles te dão um tutorial de como não se perder na floresta, que é seguindo as marcações nas árvores. Um retângulo simples quer dizer que a trilha segue em frente, e dois retângulos, dependendo da posição de cada um, quer dizer que a trilha faz uma curva ou para a esquerda ou para a direita. E ele também fala que desde 1968 é uma exigência federal que as trilhas sejam marcadas, que até poderia ser normal, afinal é só uma medida de segurança, mas o vídeo termina com ele falando para você não seguir trilhas sem marcações ou trilhas com marcações suspeitas, ou você não vai voltar. A sigla A quer dizer adquira equipamentos, e aqui ele te passa um checklist das principais coisas que você deveria levar para fazer uma caminhada, como comida, água, primeiros socorros, etc. E também fala que é bom usar um mapa e um compasso para não se perder. A sigla F quer dizer tema a floresta. As pessoas mascaradas vivem em Pine Barrens há centenas de anos. Uma entidade profana domina a floresta. Suas oferendas aumentam seu poder. E logo em seguida aparece esse vídeo e algumas legendas. Se você ouvir assovios, você se deparou com uma trilha falsa. E essa pessoa gravando o vídeo acaba encontrando algo. A sigla E quer dizer evacuar. E esse foi o vídeo de segurança das trilhas. E eu tranquilamente nunca vou nesse lugar. Ok, muita coisa aconteceu nesse primeiro episódio, então bora focar nas principais informações que ele mandou pra gente. Pelo que a gente viu, existem essas pessoas mascaradas que vivem na floresta como uma espécie de culto que faz oferenda para essa entidade profana. E muito provavelmente são oferendas humanas, porque como a gente viu no vídeo, a pessoa que tava gravando acabou caindo em uma trilha falsa ou se perdeu, e no final foi pego por uma dessas pessoas mascaradas. Então eu imagino que ela não teve um final muito feliz. Esse segundo episódio mostra um evento de Natal da igreja de Grandwood. E só pra contextualizar, Grandwood é um parque que fica dentro de Pine Barrens. E Pine Barrens fica ali pro sul de Nova Jersey, eu acho. E sim, são lugares reais. Mas a princípio ele não parece ter nada demais. Só tem mesmo um pastor dando uma missa e recitando algumas passagens da Bíblia. E logo mais eu chego nelas. Mas de início não tem realmente nada que chame muita atenção. Até que o vídeo é cortado pra uma gravação de áudio de duas pessoas. Que se você ativar as legendas do YouTube, dá pra ver que é um tal de Dance V e o Luke Bale, que são as mesmas pessoas que gravaram essa missa de Natal. E também foi esse Dan que gravou aquele episódio de segurança que a gente viu antes. Sempre esse Dan na cena do crime, né? Mas essa gravação tá estranha. Primeiro que eles parecem estar na porta de algum porão investigando alguma coisa, e o Luke parece meio puto com o Dan. I hate you so much. Be quiet. E depois eles entram nesse porão e começam a caminhar sem fazer nenhum tipo de barulho, como se estivessem se escondendo ou tentando não alertar alguém ou alguma coisa. Mas logo a gente descobre o que acontece. Holy shit! Be quiet. This will only take a second. Shit! Fuck! Jesus Christ! Fuck! Luke! Fuck! Holy shit!
Infelizmente pro nosso amigo Luke, o Natal não foi tão feliz. Eu até diria que foi um Natal macabro. Vai se fuder, eu vou contar essa porra. Esse episódio, além dele ser um tanto confuso, eu não vou mentir, ele começa a dar um tom bíblico pra essa série. E isso vai ser bem importante no futuro. Mas por agora, bora focar no que a gente tem. Esse episódio ele já abre com o pastor no meio de uma missa, falando sobre o primeiro pecado, sobre o amor de Deus sobre nós, sobre liberdade de pecar e não pecar. Enfim, o assunto é esse. E pra isso ele cita duas passagens da Bíblia, que são João capítulo 3, versículo 16, que resumidamente fala sobre o amor que Deus tem pela humanidade, e que mesmo ela sendo imperfeita, falha e pecadora, ele ainda os ama incondicionalmente. E outra passagem é Enoque capítulo 21, versículo 6. Mas agora nós temos um problema, porque é muito estranho um pastor citar o livro de Enoque, porque ele não é considerado um livro oficial da Bíblia. E isso por várias razões, tanto pela sua origem como pelas suas contradições, mas principalmente pelo seu conteúdo. Porque o livro de Enoque, ele fala muito sobre o paranormal e sobre a corrupção dos anjos. Tanto que um dos temas principais do livro é sobre anjos caídos e que quebraram o mandamento de Deus e foram punidos por causa disso. E a passagem que o pastor fala é justamente sobre isso. Ali também contemplei 7 estrelas do céu presas juntas, como grandes montanhas ardendo como um fogo intenso. Então exclamei, por qual tipo de crime elas foram acorrentadas e por que foram trazidas a este lugar? Então Uriel, um dos anjos santos que estavam comigo e me guiava, respondeu, Enoque, por que perguntas? Por que te inquietas e procuras entender? Estas são as estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo, e aqui estão presas até que se complete o número infinito dos dias de seus crimes. Essas estrelas são anjos caídos, mas todo o conteúdo desse vídeo só vai ser muito importante mais pra frente na história. Confia em mim, ainda é muito cedo pra falar de Enoque, dos anjos, do que foi aquilo que atacou o Luke no porão, porque a gente precisa de um pouco mais de contexto pra conseguir amarrar isso tudo. Então espera um pouquinho mais e bora seguir pro próximo episódio. Nesse episódio é apresentado pra gente uma droga chamada Intuitane, que eu vou chamar de Intuitano pra ser mais fácil. E ela tá sendo desenvolvida há 7 anos pela empresa Genesis Technologies, com o objetivo de aumentar a precisão da previsão humana. Ok. E esse vídeo mostra o resultado de vários testes que eles fizeram. O teste 1 foi feito com 2 grupos de 25 ratos, um labirinto, armadilha e queijo. E o objetivo dos ratos era passar por todo esse labirinto sem cair em nenhuma armadilha e chegar até o queijo. Mas para testar a eficácia do Intuitano, pro grupo 1 não foi dado nenhuma droga, mas pro grupo 2 foi dado uma dose de 50 mg. E nesses testes eles perceberam que os ratos do grupo 1 só tentavam ir direto até o queijo. Então eles obviamente caíram nas armadilhas, o que fez com que nenhum rato do grupo 1 conseguisse chegar até o queijo. Mas o grupo 2 teve melhores resultados, porque os ratos demonstraram controle maior sobre seus instintos. Então eles tomaram caminhos diferentes e caminhos mais longos para evitar as armadilhas, o que fez com que 19 dos 25 ratos conseguissem chegar até o queijo. Mas o segundo teste foi bem mais interessante porque ele foi feito com humanos. O objetivo desse teste é bem simples. 2 grupos de 25 pessoas, um com nenhuma droga e o outro com uma dose de 200 mg, teriam que tentar acertar qual que era a próxima cor que o sinal de trânsito ia acender. E obviamente o sinal ia acender em alguma cor aleatória. E o grupo 1 de 250 tentativas acertaram 79 vezes, tendo uma taxa de acerto de 31%. Mas o grupo 2 de 250 tentativas acertaram todas as 250. Então esse Intuitano funciona bem até demais, eu diria. Mas como a vida não é só uma maravilha, obviamente essa droga ia ter efeitos colaterais. E a gente vê que alguns usuários da pílula caseira do Intuitano reportaram um aumento de sonhos mais vívidos e realistas quando estão dormindo. E esses sonhos podem causar paranoia e tendências de insônia. E agora a gente vai ver sonhos que algumas crianças que usaram o Intuitano tiveram, e que a Genesis acredita que esses sonhos foram causados pela estimulação dessa droga na mente subconsciente e possivelmente retrata eventos futuros. O primeiro sonho é da Margaret Pendleton, que sonhou com um show infantil que nunca foi televisionado antes, sobre 4 fantoches e um guarda florestal. Ela também diz que o nome desse fantoche que está desenhado é Rex. Margaret diz que durante o sonho ela sentiu como se tivesse assistido esse show centenas de vezes, mesmo ele nunca tendo existido. O segundo sonho é do Henry Ledger, que sonhou com um cometa vindo em direção à Terra e caindo perto da sua casa. E esse sonho do Henry ajudou a Genesis a descobrir um novo cometa que futuramente foi nomeado como Cometa Ledger. Achei fofo que eles colocaram o nome da criança no cometa, mas eu acho que eles perderam a segunda parte do sonho, que esse cometa cai do lado da casa do moleque. Eu acho que isso dá um pouco de azar, não? Eu tô louco.
O terceiro sonho é do Daniel Carpenter, e no seu sonho, ele estava de frente a um grupo de humanoides mascarados. Ele diz ter sentido uma imensa quantidade de calor emanando da cratera que eles estavam cercando. Daniel transcreveu essa melodia que ele ouviu dos seus sonhos. 3 dias depois do seu sonho, Daniel teve um encontro violento com 3 humanoides mascarados iguais ao seu sonho. Entretanto, ele não chegou a ver aquela cratera no chão. De alguma maneira, essa empresa Genesis conseguiu criar uma droga que faz com que as pessoas conseguissem prever melhor o futuro. E pelo que parece, elas estão distribuindo isso daí livremente. Porque quando eu li a frase pílula caseira do Intuitano, foi isso que me pareceu. E falando do tópico principal desse vídeo, o que foram esses sonhos? A menina sonhou com um programa de TV que nunca existiu, o menino sonhou com um cometa caindo na Terra e o Daniel sonhou com aquele culto da floresta. Será que esses sonhos têm alguma relação um com o outro? Será que isso significa alguma coisa? Por agora é meio difícil dizer, mas vale a pena mencionar que nos desenhos do Daniel, esse culto está ao redor de uma cratera gigante e que emana um calor imenso. De início, eu pensei que foi aquele cometa que causou aquela cratera no chão, mas no futuro eu vou falar de algumas teorias que eu tenho que me faz pensar que não. E outra coisa que me chamou a atenção foi aquela partitura que o Daniel tirou do seu sonho, e eu fiquei muito curioso para saber se ela significava alguma coisa. Então eu fui atrás de um programa de partitura musical e eu tentei recriar exatamente a mesma partitura do sonho do Daniel, que não ficou a melhor coisa do mundo, porque eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, mas eu tentei deixar o mais similar possível. E quando você toca essa partitura, a gente percebe um som familiar. Esse episódio é sobre um programa infantil chamado Forest Friends, e esse é um episódio especial sobre o perigo dos estranhos. E o primeiro personagem apresentado pra gente é esse fantoche amarelinho chamado Rex. Um pouco familiar, não é? Mas o Rex se apresenta pra gente e diz que tá muito feliz de fazer um novo amigo, e pergunta se a gente não quer fazer uma trilha com ele, porque vai ser bem divertido. Então ele sai de cena e começa a preparar suas coisas, e é nesse momento que a gente consegue ver os outros personagens dessa série, uma foto de uma criança e um anjo. Um pouco estranho, mas não é relevante por agora, porque logo em seguida aparece uma outra personagem chamada Anna, que assim que vê a gente, ela fica muito preocupada e pergunta pro Rex como a gente sabe que ele não é um estranho. E até mesmo o Rex fica um pouco preocupado, porque ele também não sabe dizer muito bem. Mas pra resolver esse problema, eles vão falar com o guarda florestal, que é amigo deles. E é nesse momento que somos apresentados ao Luke. E assim que ele olha pra gente, ele diz logo de cara que a gente não se parece com um estranho, e diz que tá tudo bem. Sendo que eu conheci eles há uns 5 minutos. Eu acho que ainda sou um estranho. Mas aí ele pergunta pro Rex e pra Anna se eles se lembram como que faz pra reconhecer um estranho. E é claro que esses dois burrinhos da Silva não se lembram. Então o Luke toca uma musiquinha pra lembrar eles. Remember that story from way back when? If you can't recall, let me tell it again. This is the story of Little Red. Went to visit Granny who was sick in her bed. She stayed focused while walking the trails. Checked every place, every single detail. Stranger danger when they lurk around. Tell the park ranger. Stranger danger, don't trust the big bad wolf. Into the woods and through the trees. Red stuck to her path, nothing else to see. The sun was going down and she was almost there. She heard the birds sing, but there were none in the air. She stayed quiet, not making a sound. She was on the wrong path, and so she turned around. Stranger danger when they are around. Tell the park ranger. Stranger danger, don't trust the big bad wolf. Little Red arrived with her basket of bread. There was no sweet Granny lying sick in her bed. It was too late, Granny locked the door. Red saw her face, it wasn't her. Trust the big bad wolf. Don't trust the big bad wolf. Don't trust the big bad wolf.
E com o final da música, aparecem uns takes da floresta e nos é apresentado 2 novos personagens. O Oswald, que é o bonequinho azul, e o Gleeson, que é o bonequinho verde. E pelo que parece, eles estão há um bom tempo fazendo trilha, porque a primeira coisa que eles fazem é reclamar do cansaço. E o Gleeson até pergunta se eles estão perdidos, porque já faz muito tempo que eles estão caminhando e nenhum sinal de terminar a trilha. Mas o Oswald diz que eles seguiram as marcações da trilha, então vai ficar tudo bem. Mas é quando o Gleeson percebe que eles não usaram o mapa. Oh no, oh no, oh no! We forgot to use a map! Are we on a false trail? It's okay. Do you hear the melody? That means the strangers aren't hunting. Well, as long as we stand still and be quiet, we'll be okay. E eles ficam escondidos por um tempo ouvindo os assobios, até que isso acontece. Depois disso, a gente vai para um outro bloco desse programa, que é o jogo do dia com o Sr. Gungus, que é esse porquinho aí. E o jogo de hoje é sobre achar os estranhos. E aparece uma luvinha com a máscara de raposa, e depois corta para uma outra cena que tem uma luvinha com cara de guaxinim, até que corta para uma outra cena, e a pergunta de cima troca de você consegue achar um estranho para você consegue achar o adversário. E isso acontece. Eles se contorcem sob a floresta. E antes da tela ficar toda preta, pisca um texto dizendo: a espada flamejante nos protege. De início, quando o Luke falou que a gente não se parecia com um estranho, eu imaginei que seria um estranho tipo desconhecido. Mas um estranho é uma daquelas pessoas mascaradas que vivem na floresta. E como deu pra gente ver, os estranhos não são a única coisa que a gente deveria ficar preocupado aqui. Mas indo pra parte final do vídeo, a gente consegue ver todos os bonequinhos reunidos ao redor de uma fogueira junto com o Luke. E eles falam como foi o dia deles e o que eles fizeram. Anna e Rex disseram que eles pescaram o dia inteiro e pegaram vários tipos de peixes, e quando chega a vez do Oswald e Gleeson, eles ficam meio sem jeito de falar. What did you guys do today? We went hiking. Yeah. Well, that didn't sound too enthusiastic. Did you guys have fun? Well... We were trying to find the oldest tree in the forest, but we got lost. And before we even knew it, it was too late. We heard the strangers whistling. What did it sound like? It was a song. And what did you do? We stopped, stayed quiet, and when we couldn't hear the song anymore, we turned around. Great job, Gleason and Oswald. Now, what would you have done if it wasn't a song they were whistling? We would have closed our eyes and ran away. Great job! E o Luke termina com um monólogo falando que é sempre bom lembrar que os estranhos não se importam com o seu bem-estar e que eles não são como a gente. De jeito nenhum siga eles até a floresta, não importa o quão amigáveis eles se pareçam. E antes de encerrar o vídeo, a gente tem uma tela de homenagem à memória dos 4 de Grangewood, que seria Ryan Rex Michael, Samuel Gleeson, Oswald Jones e Anna Carpenter. Esse vídeo joga muita coisa nova pra gente, mas sem dúvidas o que ganha mais destaque é o adversário, que parece ser a criatura ou divindade que o culto da floresta, ou os estranhos, fazem oferendas. E mais uma vez aquela cratera que apareceu no vídeo passado volta aqui no meio da música da Chapeuzinho. Então eu imagino que essa cratera seja a toca da entidade. E outra coisa que obviamente não tem como passar despercebido é que a gente tá vendo aquele mesmo show de TV que aquela menininha sonhou. Mas o único fato trágico aqui é que esse show foi criado, ou então pelo menos os personagens foram inspirados nas 4 crianças que perderam sua vida. Mas não foi falado em lugar nenhum o que aconteceu com elas. E eu digo que as crianças perderam suas vidas porque se você for no começo do episódio, a gente vai ver que aquela criancinha que aparece no retrato é a mesma criança que aparece no final do vídeo, a Anna. E essa imagenzinha do anjo do lado dela, eu dei uma pesquisada e vi que ela serve basicamente pra guiar a alma da pessoa até o paraíso, ou então pra guiar no pós-vida. Então eu imagino que a mesma coisa que aconteceu com a Anna também aconteceu com as outras crianças. Aqui também a gente vê pela primeira vez o rosto do guarda florestal Luke, que eu chuto que seja o mesmo Luke que apareceu em outro episódio, e aí já sabe o final dele. Holy shit!
Mas antes da gente continuar, eu queria falar que eu propositalmente, desde o primeiro episódio até agora, eu tô deixando de falar de alguns detalhes e tô deixando de comentar sobre muita coisa, porque no quinto episódio a gente vai conseguir juntar tudo que a gente viu até agora e começar a entender essa história de verdade. Esse episódio, ele é bem similar com o primeiro dessa série, com a diferença que lá é um guia para os visitantes do parque e aqui é um guia de treinamento para os novos guardas florestais. E é nesse momento que somos introduzidos ao melhor personagem dessa série inteira, que é o guarda florestal Craig, que é simplesmente o Ghost dessa série inteira. E é ele que vai acompanhar a gente durante todo esse episódio. Craig aí é o lago, cara! Mas antes do episódio seguir, aparece o seguinte aviso. Você agora pode optar por renunciar e deixar o programa de guarda florestal de Grandwood, ou continuar com o seu treinamento. Se você decidiu renunciar, avise ao seu supervisor de treinamento imediatamente. Você não conseguirá renunciar depois. O conteúdo dessa fita é altamente confidencial. Esse é o seu último aviso. E em cima tá escrito em latim, sob a asa do anjo. Mas como a gente tá aqui, bora continuar, né? Esse treinamento é dividido em vários capítulos, com o primeiro sendo sobre as trilhas falsas. Aqui ele diz que o trabalho do guarda é ficar fazendo ronda em uma área que foi designada para ele e proteger os visitantes de não caírem em uma trilha falsa. E aqui a fita fala que qualquer trilha que não esteja com a marcação ou com a marcação correta é uma trilha falsa e deve ser marcada com um triângulo no mapa e logo em seguida ser reportado aos outros guardas. E obviamente que nenhum visitante pode entrar nessas trilhas, porque elas levam ao interior de Grandwood. Mas caso os visitantes não te obedeçam, não hesite em usar a violência. Nesse segundo capítulo, o narrador fala que a floresta de Grandwood tem várias espécies de pássaros. Isso acaba chamando a atenção da rapaziada que gosta de observar e catalogar pássaro. Mas eles precisam tomar bastante cuidado, porque eles podem acabar se deparando com o canto dos estranhos, que são organismos bípedes que vivem nessa floresta. E do nada aparece Mordecai Rigby, mas tudo bem. E o narrador fala que o canto dos estranhos pode ser bem parecidos com o canto dos pássaros. E esse capítulo encerra com o narrador dizendo que o canto dos estranhos não necessariamente significa perigo para os visitantes, porque ele só quer dizer que os estranhos estão fazendo um rito de fome, mas o canto pode acabar atraindo visitantes para dentro da floresta. No terceiro capítulo, o assunto é quando áreas deixam de ser seguras, e o narrador fala que algumas vezes pode acontecer da área que você é designado ser alvo de um rito de caça. Ele também fala que um rito de caça em uma trilha marcada é um ato de desespero incomum, mas é importante se preparar para ele. Você vai saber quando um rito de caça está em progresso quando você ouvir os estranhos assobiarem em padrões incomuns. Essa é a maneira que os estranhos costumam se comunicar. E durante o rito de caça, os visitantes devem urgentemente fechar os seus olhos e correr em direção à sua voz, voltando para o início da trilha. O guarda deve também reportar o rito de caça para a sede do parque Grandwood através do seu rádio, para que as sirenes sejam tocadas e alerte todos os outros guardas florestais para evacuar as suas áreas designadas. E se um guarda ouvir as sirenes, ele deve levar todos os visitantes de volta para a entrada do parque para ficarem próximos de um funcionário. E quando todo mundo já estiver lá, todos os guardas do parque devem ser enviados para encontrar visitantes perdidos e para subjugar o rito de caça em andamento. E no quarto capítulo a gente vai ver como que eles lidam com o rito de caça. Depois deles serem enviados para a floresta, eles devem voltar para a área que foi originalmente designada para eles, para subjugar o rito de caça e procurar pelos sobreviventes desaparecidos, mesmo que seja bem improvável de você recuperar algum corpo. Os estranhos não vão recuar, a não ser que eles consigam alimento suficiente ou que uma grande parte deles sejam subjugados. When you encounter a stranger, do not hesitate to aggress. Do not cease fire, no matter how human their cries sound. They have surrendered their body to the forest, and you are doing them a service by freeing their soul. You should feel no guilt.
E parabéns, você concluiu o treinamento para guarda florestal de Grandwood, que provavelmente deve ser o pior emprego da face da Terra. E no final aparece o guarda Dem, Luke e Craig dando parabéns pra gente por ter finalizado a fita. E com isso terminamos todos os episódios de White Tag Education. Mas essa história vai muito mais fundo do que a gente imagina, por isso que eu decidi separar a parte final desse vídeo, só pra juntar todas as informações que a gente pegou até agora, alguns detalhes que eu não me aprofundei muito, e também falar desse último episódio que a gente viu. Esse Analog Horror tem uma história bem densa e até um pouquinho complicada de passar aqui pra vocês, porque ela tem muitos fundamentos bíblicos, tem muita referência a lendas locais de Nova Jersey, a ordem dos vídeos não é cronológica e ela tem muitos mistérios que não foram respondidos. Mas primeiro eu quero comentar de alguns pontos principais dessa série e depois a gente comenta tudo de uma vez. E eu não poderia começar com outra coisa que não fosse o adversário, que na verdade é um anjo caído. Lá no episódio 2 é citada uma passagem do livro de Enoque que fala sobre essas estrelas que infligiram o mandamento de Deus e foram punidas por causa disso. E no livro de Enoque também tem algumas passagens que falam que essas estrelas ou anjos caídos estão aprisionadas nas profundezas da Terra. Então faz mais sentido ainda aquela cratera que a gente viu várias vezes na série ser onde o adversário está aprisionado. Sem falar que o nome adversário também é uma referência bíblica, que vem do hebraico Ha-Satan. Mas agora, o que são os estranhos? No começo eu achava que era só algum tipo de culto que fazia oferendas pro adversário em troca de alguma coisa, mas quanto mais a série foi avançando, eu comecei a suspeitar que os estranhos são realmente criaturas com forma humana, principalmente por causa desse desenho do Mordecai e do Rigby, que mostra realmente uma pessoa, mas com a cabeça de animal. Mas uma coisa que me confundiu um pouco foi esse nome científico deles, que é Homo personatus, que traduz pra homem de máscara. Mas eu acho que esse nome científico vem só da forma que eles se parecem, que se você olhar eles visualmente assim, parece realmente uma pessoa com a máscara. Mas ainda assim, eu acho que eles são realmente criaturas, principalmente pela fala do narrador no episódio 5, que diz: não pare de atirar, não importa o quão humanos seus choros se pareçam. Eles entregaram seus corpos à floresta e você está fazendo um favor a eles por libertar a sua alma. Essa fala me deixou pensando sobre a origem de um estranho, porque talvez eles já foram pessoas no passado, mas entregaram seu corpo à floresta e pro adversário em troca de alguma coisa. Mas a teoria que eu mais acho interessante é que os estranhos foram gerados pelo adversário, porque mais uma vez, voltando pro livro de Enoque, antes dos anjos quebrarem o mandamento divino, eles foram enviados pra terra por Deus para poder vigiar a humanidade. Tanto que no livro de Enoque, eles até receberam o nome de vigilantes, ou então vigias. Mas os anjos quebraram o mandamento divino e tiveram filhos com as mulheres da época, que são chamados de Nefilim. Que no livro de Enoque, eles são descritos de uma forma bem diferente, eles são basicamente uns gigantes guerreiros, mas eu acho que eles sofreram uma adaptação aqui nessa história, pra ficarem iguais a um estranho. Tanto que lá no primeiro vídeo, é dito que as pessoas da floresta vivem lá há centenas de anos. Então eu acredito que seja por aí. E agora eu quero falar de uma outra criatura que apareceu no segundo episódio, onde o Dan e o Luke, sim, Dan e Luke, os guardas florestais que apareceram no quinto episódio. Mas depois eu chego aí. Eles foram até um porão pra tentar matar alguma criatura e, como a gente viu, deu tudo errado. E eu fiquei muito tempo pra tentar entender que criatura era essa que tava acorrentada, porque não parecia ser um estranho, porque ele tava grunhindo e fazendo um barulho muito bizarro, muito animalesco pra ser um estranho. E também eu acho que não é o adversário, porque ele não parece ser o tipo de criatura que você amarra num porão e tenta matar com a Glock. Venhamos e convenhamos, né? Então, dando uma olhadinha melhor no canal da White Tag Education, eu fui até a aba de posts, e aí eu percebi que tinha vários posts lá, todos muito estranhos e com uma frase em latim em cima, muito bizarra. Até que eu encontrei esse post, que é um recorde de jornal da época, que fala sobre o guarda florestal Luke, que foi encontrado morto essa manhã nos arredores de Grandwood. E embaixo fala que ele ficou bem famoso por causa daquele programa de TV infantil, o Force Friends, onde ele dava dicas de segurança e etc. Mas se a gente for ver a notícia do lado dessa, ela fala sobre o retorno do diabo de Nova Jersey, e que pelo menos 16 pessoas relatam terem visto a mesma criatura. Mas afinal, o que é esse diabo de Nova Jersey? No folclore local, o diabo de Nova Jersey, ou o diabo dos Leeds, é uma criatura que supostamente habita as florestas de Pine Barrens. Nome familiar, não é? E a origem dele é que uma mulher chamada Leeds, depois de ter 12 filhos, descobriu que estava grávida do 13º. E como ela não aguentava mais passar por mais uma gravidez, ela amaldiçoou
amaldiçoou o bebê antes mesmo dele nascer, dizendo que ele poderia ser o próprio diabo. E então, poucos momentos depois do seu parto, a criança desenvolveu casco e cabeça de bode, um rabo e asas de morcego. E ela saiu voando pela chaminé e dizem que até hoje ele tá assombrando a floresta de Pine Barrens. E isso eu achei muito legal do criador colocar uma lenda local na série dele, porque se não fosse esse Analog Horror, eu não ia fazer ideia que essa lenda existe. Mas voltando pra teoria, depois de ver esse recorte de jornal, meio que ele dá a entender que foi o diabo de Nova Jersey que matou o Luke. Mas afinal, como que ele entra nessa história toda? Eu tenho uma teoria de que esse diabo de Nova Jersey, ele é um tipo de evolução dos estranhos, como se fosse a forma final deles ou algo do tipo. Porque pensa comigo, os estranhos são criaturas humanoides com uma cabeça de animal, e o diabo de Nova Jersey, ele já foi humano em algum momento, mas agora ele é inteiramente um animal. Então é como se eles a cada processo perdessem um pouco mais de humanidade, até eles acabarem virando alguma criatura completamente animalesca. Essa teoria eu tirei completamente da minha cabeça porque é a única forma de encaixar ela aqui no meio, porque dá pra ver que o criador gosta de adaptar muita coisa local pra esse Analog Horror, e essa criatura não foi a única que ele também adaptou aqui pra dentro, porque pesquisando um pouco mais sobre o folclore de Nova Jersey, eu encontro mais uma lenda da região, e mais uma vez especificamente de Pine Barrens. E segundo a lenda, em Pine Barrens existe um veado branco que é uma entidade protetora da região, e ver o veado branco é considerado um sinal de boa sorte e de proteção, porque ele age como um guardião dos viajantes perdidos ou em perigo. E a tradução de White Stag é veado branco, e eu demorei muito pra reparar nisso. Por isso que a White Stag Education produz esse tipo de conteúdo mais educativo e informando sobre os perigos da floresta. É o show infantil, as fitas, e na aba de posts do canal tem várias imagens meio estranhas e com a frase em latim em cima, e que de início eu não entendi muito bem o que elas significavam, porque elas diziam: a espada flamejante é cravada na rocha, a espada de fogo é cravada na rocha e o astro do céu é nocivo. O cervo branco protege os seus. Então com esse contexto dá pra gente imaginar que essa espada flamejante seria a White Stag protegendo os visitantes dos estranhos e do adversário, porque na Bíblia, depois que Adão e Eva são expulsos do Éden, Deus coloca anjos com espadas flamejantes pra proteger a árvore da vida. Então eu suponhetarei que deve ter alguma relação aí. Sei lá. E agora a gente consegue entender aquela frase que piscou no quarto episódio, que diz: a espada flamejante nos protege. Outro mistério da série são os 4 de Greenwood, porque nunca é mencionado o que aconteceu com eles, mas eles têm um peso muito importante pra história. Mas é aí que eu digo que a gente sabe o que aconteceu com as crianças. Em um momento do episódio, a gente vê o Gleason e o Oswald fazendo trilha sozinhos, até que eles acabam entrando em uma trilha falsa, escutam o rito de fome dos estranhos, e a gente consegue ouvir o rugido do adversário. Então foi nesse momento que as duas crianças foram consumidas pelo adversário. Por isso que não faz muito sentido eles dois aparecerem no final do episódio como se nada tivesse acontecido. E voltando pro início do episódio, a gente vê o Rex falando com a gente, se apresentando e dizendo que vai acampar com os amigos. Até que chega a Anna, e ela fica visivelmente preocupada, porque ela não sabe dizer se a gente é um estranho ou não. E como a gente viu, o Rex também não sabe diferenciar um estranho. E é isso que acontece com eles. Eles se encontraram com um estranho porque estavam indo acampar, não sabiam como reconhecer um, e como a série fala o tempo todo, eles são extremamente bons em enganar outras pessoas. Então quem dirá duas crianças. E agora comentando sobre os guardas que aparecem na série, temos o GOAT Top 1 melhor de todos, Craig, e os outros guardas, o Dan e o Luke. E esses dois são os responsáveis pela produção de todos os vídeos da White Stag Education, menos em 2 vídeos, que um deles seria o episódio 1, que é feito só pelo Dan, o que dá a entender que esse episódio foi gravado ou depois da morte do Luke, ou então antes dele se juntar à White Stag. E o outro seria o vídeo do Intuitano, que eles não fizeram esse vídeo, mas só repostaram ele para fins educativos. E falando desse vídeo do Intuitano, que bagulho é esse, mano? Ele é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores interrogações dessa série, porque ele nunca é mencionado depois. Mas eu tenho uma teoria do que ele pode ser. E primeiro, venhamos e convenhamos, uma droga que aumenta a capacidade de um humano de prever o futuro, claramente tem alguma coisa errada aí no meio. E o fato do nome da empresa ser Genesis Technologies, eu acredito que eles usaram alguma substância paranormal aí no meio. E onde mais do mundo inteiro eles poderiam pegar alguma substância paranormal poderosa o suficiente que consegue fazer com que as pessoas consigam enxergar o futuro? Com a porra do Craig, hell yeah! O adversário, óbvio. Ou talvez seja do diabo de Nova Jersey. Afinal, era ele que estava acorrentado naquele porão que apareceu no final do vídeo. E nunca foi revelado o motivo dele estar acorrentado. E eu também acho que não seja tão simples você conseguir alguma substância do adversário. Mas tem uma parada que eu reparei e que é a única que não se encaixa em lugar nenhum dessa história. No episódio 2, o da missa, ele inicia logo mostrando os créditos do vídeo. Mostra o local da gravação, o pastor que apresenta, quem gravou o vídeo e os agradecimentos especiais. Que se você for reparar na primeira
letra do nome dessas pessoas tá escrito inocente. E se você for ver a primeira letra do sobrenome das pessoas, tá escrito mande ajuda. De início eu imaginei que era o Diabo de Nova Jersey que tava acorrentado no porão, mas tem um detalhe no episódio 4 que me deixou muito intrigado, que quando o adversário aparece pela primeira vez, se você ativar as legendas do YouTube, o barulho que ele faz é transcrito como o adversário lamentando. E eu não encaixei isso em canto nenhum. Quem é inocente? Quem precisa de ajuda? Por que o adversário tá lamentando? Será que ele é o inocente? Ou será que os estranhos é que são os inocentes? Ou será que realmente é o Diabo de Nova Jersey que é o inocente? Afinal, por que ele tava acorrentado naquele porão? Por que o Dame e o Luke foram lá tentar matar ele? E por que esses dois sabem tanto? O que caralho está acontecendo nessa história, pelo amor de Deus? Essas e muitas outras perguntas eu infelizmente não vou conseguir responder. E eu não queria, mas eu vou ter que ser a pessoa que vai dar a má notícia. Mas há uns 7, 8 meses atrás, depois de mais de um ano em ato, os criadores da série decidiram cancelar ela por vários motivos pessoais. Então muitas perguntas que a gente tem, infelizmente, nunca serão respondidas. Mas mesmo assim eu achei interessante trazer ela aqui pra vocês, porque ela tem um nível de qualidade que eu achei muito bom e também a história dela inteira é bem interessante. E todos esses mistérios da série, do parque, das criaturas, da White Stag inclusive, eu senti que foi tudo muito bem construído. E conseguiram fazer uma coisa muito rara em Analog Horror, que é criar personagens interessantes. Porque foi muito legal entrar nos comentários dos vídeos ou então entrar em comunidades desse Analog Horror e ver todo mundo falando muito bem do Craig, falando que ele é o top 1, que ele é o GOAT, que ia solar o adversário. E, mano, mostra que eles fizeram um trabalho muito bom, tá ligado? Sem falar que todo o processo de descobrir a história, de ligar os pontos, de perceber os detalhes. Pô, eu fui atrás de um programa de criação de partitura musical que eu não fazia ideia que existia, nem como mexia, só pra eu matar a curiosidade que eu tinha de um negócio que apareceu. Então todo esse processo foi muito legal, foi muito divertido. E eu espero muito que vocês tenham gostado, assim como eu também gostei. Eu adorei, na verdade. A série completa vai estar na descrição desse vídeo pra vocês darem uma olhada. E por favor, comentem nesse vídeo, comentem suas teorias, comentem o que vocês acharam desse vídeo, comentem outras séries, então outros Analog Horrors que eu posso trazer aqui no canal. Podem comentar à vontade, porque eu gosto muito de ler os comentários de vocês. E, inclusive, muito obrigado pelo apoio no último vídeo. Foi um vídeo que deu mais certo do que eu imaginava e muita gente comentou, muita gente nova comentou e eu fiquei muito feliz com os comentários. Mas é isso, espero muito que tenham gostado desse vídeo. A gente se vê na próxima. Um beijo e um abraço e fiquem bem. E bem longe de florestas.